Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o volume de treinamento na musculação. A literatura nos últimos anos tem batido muito na tecla de que o volume é uma das variáveis mais importantes para o aumento da massa muscular, ou seja, para a hipertrofia muscular. E a literatura tem mostrado uma dose-resposta em relação ao volume e hipertrofia, ou seja, eu aumento o volume do treinamento, eu tenho uma resposta mais acentuada da hipertrofia. A grande questão é que a gente não sabe qual é o teto, ou seja, até que ponto que eu posso aumentar esse volume, obter os benefícios, ou seja, continuar tendo uma resposta de aumento de massa muscular, sem aumentar o risco de lesão. Então, isso a gente ainda não sabe, mas a gente sabe que existe uma dose-resposta. Maiores volumes, maior resposta em relação à massa muscular, sem saber o teto, tá? E como que a gente pode aumentar o volume do treinamento? Bem, a gente tem algumas fórmulas, né, que a gente pode utilizar para analisar esse volume que está sendo realizado. A gente pode utilizar, por exemplo, somente o número de séries. Então eu posso analisar o volume de treinamento pelo número de séries realizadas. Eu posso avaliar esse volume pelo número de séries vezes repetições realizadas. E eu posso avaliar pelo número de séries vezes repetições vezes a quilagem utilizada. Tá? Então aqui a gente vai ter, né, número de séries realizadas. Aqui a gente vai ter um total de repetições realizadas, e aqui a gente vai ter o que a gente chama de volume load, né, que vai ser em quilagem. Então, muitas vezes você vai ver no artigo, né, utilizando o volume load, que vai estar em quilagem. Então, sei lá, realizou 30 mil quilos, né, em uma sessão de treinamento. Aí você vai ver muito também em relação ao número de séries. Por exemplo, foram realizadas 20 séries por grupo muscular por semana. Tá? Então, entendendo, né, que a gente tem essas três formas de mensuração, séries vezes repetições e séries vezes repetições vezes a quilagem, a gente pode selecionar uma dessas formas para fazer esse controle. Tá? O mais comum e o mais simples vai ser em relação ao número de séries. Então, por exemplo, né, se você realizar 10 séries para o peitoral, por exemplo, uma das formas da gente aumentar esse volume seria, por exemplo, passar para 12 sets, passar para 14 sets. Isso aqui era pensando, tá, por semana. Então a gente pode ir incrementando esse volume de forma coerente ao longo das semanas, ao longo do tempo, e aumentar o volume de treinamento para determinado grupo muscular. Tá? Outra forma que a gente poderia pensar, né, para aumentar esse volume, se uma pessoa ela treina 2 vezes por semana, só de eu colocar mais um dia de treinamento, eu já aumento também o volume. Se a pessoa treina 3 vezes por semana, se eu passo essa pessoa para 4 vezes por semana, eu já aumento também o volume. Tá? Então a gente tem várias formas, aumentar o número de séries, aumentar o número de repetições, aumentar a frequência semanal para que essa pessoa treine mais uma vez por semana. Então tudo, né, que a gente pensar que envolva séries, que envolva repetições e que envolva quilagem, vai fazer diferença nesse volume. Então eu aumentando o volume, né, provavelmente tem uma resposta maior também em relação à hipertrofia muscular. Tá bom? Então, nesse vídeo aqui a gente comentou sobre algumas variáveis que a gente pode mexer, né, que a gente pode manipular para aumentar o volume de treinamento e, aumentando esse volume de treinamento, aumentar também a resposta em relação à hipertrofia muscular.